E a paz de Cristo esteja conosco, encarnados e desencarnados. Mais uma vez estamos aqui de volta, tentando trazer a vocês alguns esclarecimentos da doutrina espírita. Essa doutrina que tem contribuído com as pessoas que se interessam pelo seu conteúdo, pelo fato de nos colocar numa maior transcendência entre o plano físico e o plano espiritual. Estamos completando 50 anos de centro espírita na cidade de Areia. E estou aqui mais uma vez trazendo a figura de Maria Martins, que em tempos bem remotos, bem mais difíceis do que os dias de hoje, onde sequer existia internet, onde o preconceito era mais volumoso, ela conseguiu, com suas limitações, com essas limitações, fazer com que essa casa se estendesse no tempo. Fez com que essa casa se visse de acolhimento para cada um de nós, daqueles mais veteranos que ainda aqui permanecem, onde aqui chegamos também com nossas limitações. Então esse centro espírita completa 50 anos e Maria Martins é um exemplo vivo desse centro existir e está aqui à disposição não só de vocês, mas de toda a comunidade areense. Então aqui a nossa gratidão a Maria Martins e dizer a vocês que quem não agradece ao passado, quem não reconhece o seu passado, não tem trajetória no futuro. Mais à frente eu vou trazer aqui uma palestra para vocês, que vai esclarecer o segredo do sucesso, que praticamente está associado à nossa ancestralidade, mais especificamente o nosso pai e a nossa mãe. Então, o nosso tema de hoje trata-se da influência dos espíritos no nosso dia a dia. E poderíamos questionar, como espíritas ou espiritualistas que somos, nós acreditamos na existência dessa essência que denominamos de espírito? Já chegamos a ver algum espírito? Talvez alguns digam não. Mas eu convido vocês a olhar de lado para a pessoa que está do seu lado. Seria possível? Pronto, vocês acabaram de ver um espírito encarnado. Pois é, nós somos espíritos revestidos de carne. Quando chegar o momento de nossa partida, nós vamos deixar a carne. Seremos expulsos por ela, pela impossibilidade de perduração do nosso corpo físico, por ter cumprido a sua missão na Terra. Então poderíamos questionar, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? Além dos pensamentos que nos são próprios, esses espíritos podem nos sugerir algum pensamento deles em relação a nós? Como distinguir se um pensamento nos é sugerido ou procede de um bom ou de um mau espírito? Temos a liberdade de seguir o caminho do bem ou do mal. Que procedimentos então deveremos adotar para atrair a atenção dos bons espíritos? Como distinguir se um pensamento que nos é sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito imperfeito?
Qual a relação entre a nossa conduta moral e a natureza da influência que recebemos dos espíritos? Da mesma forma que vivemos em sociedade, convivemos com vários tipos de pessoas que às vezes a gente não conhece, mas temos que conviver em termos de sociedade. E às vezes nos sentimos influenciados por um padrão ou outro da sociedade. Da mesma forma, depois de desencarnados, nós vamos nos afinizar com determinados padrões também da vida espiritual. Muitos espíritos, por não conhecerem, vamos dizer assim, noções da espiritualidade, não vamos trazer esse mérito para a doutrina espírita, apesar da doutrina espírita, através das literaturas psicografadas, trazerem um vasto conhecimento com muitos detalhes, com muita propriedade acerca dessa realidade pós-morte. Nós podemos dizer que essa interação dos espíritos conosco é algo tão natural quanto a interação de cada um de vocês com aquelas pessoas que vocês têm afinidade na vida física. Não é diferente. Então, esse tipo de situação não tem muito o que nos assustar. Porque se nós convivemos com pessoas semelhantes no nosso dia a dia, pessoas que gostam de um futebol, que gostam de um restaurante, que gostam de biritar, que gostam de passear, da mesma forma os espíritos se sentem atraídos por esses padrões. Se sentem atraídos por princípios religiosos, se sentem atraídos em colaborar dentro dos conhecimentos que se fazem detentores. Com a internet nós podemos nos deparar com inúmeras ocorrências nesse sentido, que remontam ao passado, exemplo de Zé Arigó, que fazia cirurgias espirituais através de um médico alemão, Dr. Fritz. E o Zé Arigó realizava essas cirurgias sem nenhuma asepsia. Utilizava facas, equipamentos rústicos, sem nenhuma higienização, e fazia cirurgias, e aquelas cirurgias ali eram cicatrizadas de relance. Porque por detrás daquele cenário existia todo um compêndio de espíritos que ali estavam participando, e eles próprios asepsiavam o ambiente de uma forma de aquele procedimento, mesmo dentro da rusticidade, não trazer nenhuma sequela às pessoas que ali buscavam a cura de um mal físico. E certa vez, questionando essa situação, foi perguntado se essas cirurgias não poderiam ser feitas sem um corte, sem necessariamente realizar um corte. E ele disse que sim, como de fato existem outros médiuns adeptos a curas espirituais que não realizam cortes. Mas à época aquilo era necessário para convencer os incrédulos dessa possibilidade. E muitos médicos e cientistas averiguaram aquele procedimento. Muitos outros médicos procuravam Zé Arigó para tirar dúvidas acerca de eventuais procedimentos acerca dos seus clientes privados, e muita coisa se passou nesse sentido, atestando a realidade daqueles fatos. Isso é uma interferência espiritual no nosso dia a dia. Parece que empancou aqui, Gilberto. Tá? Mas aqui não tá.
Aqui estava parado e eu pensando que estava aí. Mas tudo bem. Allan Kardec, né, o nosso codificador, aí muito sério, é isso? Como vocês. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí vocês vão questionar. Se a resposta for sim, isso pode parecer um pouco estranho, porque vai tirar um pouco da nossa individualidade, da nossa liberdade de agir. E os espíritos responderam a esse questionamento de Allan Kardec. Vem cá, Gilberto. Muito mais do que imaginais. Aqui não está passando. Tem que ficar ali. Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Aí a gente poderia imaginar, oxente, dessa forma eu perco minha individualidade. Porque os espíritos influem a tal ponto na nossa vida que de ordinário são eles que vos dirigem. Então a gente vê que essa interação é muito próxima, muito complexa. E para quem tem medo de espírito, né, pode ser um problema a partir de hoje. Mas a gente vai tentar diluir essa percepção. Na obra Sexo e Destino, psicografada por André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier, existe um capítulo que trata de uma casa onde um casal está à mesa. O ambiente está tenso. O casal vem brigando, discutindo muito e passa por problemas financeiros. Naquela casa existe uma criança pequena que está comendo à mesa naquele ambiente conturbado, né, de discussão, e um espírito estava lá nesse cenário para provocar. Queria a separação do casal, quer dizer, era um espírito que já fazia parte daquele relacionamento no sentido de querer separar o casal. Ele queria mais briga e então deixava a criança agitada. Quer dizer, se prevalecia da criança por ser mais vulnerável. De repente a criança bate no copo que se derrama sobre a mesa e sobre o prato. Foi a gota d'água. Isso é uma cena muito comum com crianças pequenas, mas o que aconteceu neste caso? O pai estourou, ficou bravo, brigou com a mãe e saiu de casa e não voltou. O espírito deu risada porque havia uma fragilidade ali, e a criança foi um instrumento para provocar o ápice da desarmonia dentro daquela casa. Neste cenário, os espíritos pouco fazem. Eles dão sugestão, dão ideias. Eles não criam situações. Eles ampliam as que já existem. Eles ampliam situações oferecidas por nós. Então, correlacionando esse pequeno cenário que eu trouxe aqui para vocês com esse questionamento que Kardec fez aos espíritos, nós entendemos que essa interferência espiritual se dá quando nós abrimos espaço para isso. É como se o espírito estivesse ali como um gato à espreita do rato. Houve vulnerabilidade, ele se aproveita da situação e dá o seu bote. Daí a relevância para que cada um de nós possamos entender que a necessidade do nosso aperfeiçoamento como pessoa humana é mais do que necessário para que nós não sejamos sujeitos dessa interferência espiritual de cunho inferior.
Daí a importância do Evangelho, que se traduz nos conhecimentos da moralidade, do amor, da caridade, da renovação íntima, para que essas interferências não se façam tão presentes conforme podemos relatar. De par com os pensamentos que nos são sugeridos, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, e os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos, com os dos espíritos. Daí a incerteza em que vos vedes e que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Se analisarmos esse assunto fazendo uma comparação com o que sucede em nossas relações sociais, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas, familiares ou não, das quais recebemos influências por meio das ideias que elas exteriorizam e dos exemplos que nos dão. Do mesmo modo que as influenciamos com as nossas ideias. Então, socialmente, nós nos vemos influenciados pelas pessoas e, ao mesmo tempo, influenciamos as pessoas com as nossas ideias. O mesmo ocorre com os habitantes do plano espiritual, já que são eles os seres que já se encontram no plano extrafísico, que já viveram na Terra, que pelo simples fato de terem deixado o invólucro carnal, terem desencarnados, nem por isso mudaram a sua maneira de pensar e as características de sua personalidade. A gente acha que pelo simples fato de desencarnarmos, vai se obrar um milagre em nossa vida. De maneira nenhuma. Os espíritos que são viciados, que adotam determinadas posturas de vício na Terra, depois de desencarnados, esses vícios em relação à sua conjuntura espiritual se torna até mais potencializado. Quer dizer, se nós temos vícios, manias, tendências, depois de desencarnado, essas tendências se ampliam pela fragilidade do nosso corpo espiritual, que nós denominamos de perispírito. E esse vício não se encerra com a morte. Então, o que geralmente acontece? Esses espíritos, para suprirem as suas necessidades de vício, buscam pessoas no plano físico, nós, que alimentem esses vícios para que eles possam suprir as suas necessidades. Isso, às vezes, cria um processo que na doutrina espírita Allan Kardec chamou de vampirização. É a insurgência que determinados espíritos têm para suprir os seus vícios, as suas manias e as suas tendências. Então, eles se prevalecem de pessoas que adotam essas posturas para suprir as suas necessidades. Como haveremos de distinguir se os pensamentos que nos são próprios, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Isso foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos.
Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Às vezes a gente se sente um pouco perturbado no nosso dia a dia, quando alimentamos algumas percepções, alguns conceitos, e às vezes a gente fica com aquela ideia martelando na nossa cabeça, como nos induzindo a tomar uma atitude, como se essa ideia tentasse nos impulsionar a um determinado tipo de postura ou de ação. Conforme havia relatado anteriormente, quando adotamos uma determinada atitude, nós criamos um elo de sintonia. Muitas vezes com as pessoas encarnadas, que isso é muito comum, que deliberadamente se associam a nós para realizar algum feito, e em contrapartida, encontramos também a sintonia e a interferência dos desencarnados. Isso tanto para as questões do bem, como também para as questões relacionadas às atitudes, aos comportamentos relacionados ao mal. Então, as nossas emoções, sejam elas de raiva, de inveja, de ciúme, de despeito e mágoa, são repositórios perfeitos que essas entidades, os espíritos, gratuitamente, pelo elo de afinidade ou de ódio que nos vertem, passam a conviver conosco, a interferir na nossa dinâmica vivencial. Elas se alimentam dos nossos sentimentos e nutre e fortalece as nossas iniciativas. Nesse cenário, cabe a cada um de nós conhecer a nós mesmos, analisar a nossa forma de pensar, analisar a nossa forma de agir, analisar as nossas atitudes e procedimentos. Na última palestra, nós trouxemos aqui uma temática a respeito das dores da alma. Porque os problemas que afligem o nosso corpo físico, em sua praticamente totalidade, têm origem nos nossos desequilíbrios emocionais. Então, a doença nada mais é do que um alerta nos dizendo: analisa como você está agindo, analisa como você está procedendo, algo está errado no seu campo emocional. Então, muitos milagres que se processam aí em inúmeras igrejas, nada mais é do que a reconciliação do ser humano consigo próprio. Ele retira as mágoas de si, o ódio que guardava dentro de si, e de repente aquela doença desaparece. Eu estava fazendo com Cláudia recentemente um curso em João Pessoa, e um dos nossos professores, ele falou que atendeu um determinado paciente que estava na iminência de realizar uma cirurgia de câncer do estômago. E naquele processo de anamnese, de diálogo com esse cidadão, o terapeuta perguntou há quanto tempo ele estava com esse problema no estômago. Ele disse aproximadamente 3 anos. Aí ele perguntou: e o que aconteceu há 3 anos atrás?
Aí ele respondeu: mataram meu filho. E a partir desse dia, eu não tive mais sossego. Sabendo quem tinha cometido esse ato, eu comecei a verter por essa pessoa um ódio extremo, que me perseguia dia e noite. Eu queria fazer com ele a mesma coisa que ele fez com o meu filho. E naquele processo de terapia, o terapeuta trabalhou essa percepção naquele paciente. O problema do seu câncer no estômago é esse ódio que você alimenta. E você precisa se livrar disso. Então foi feito um processo de ressignificação dessa situação, e o paciente restabeleceu a sua harmonia pessoal, e quando voltou ao médico para as consultas finais, para o procedimento de cirurgia, o médico constatou que aquele câncer não existia mais. Então, da mesma forma que os espíritos interferem em nós, através da postura mental que adotamos, muitas das posturas mentais que adotamos no nosso dia a dia escraviza e assedia o nosso invólucro carnal. Então é muito importante o conhecimento da doutrina espírita, que tem estreita relação com os ensinamentos do Cristo, conforme a gente vai ver um pouco mais à frente. É muito importante que nós tenhamos esse conhecimento para que nós possamos trabalhar melhor o nosso campo emocional e ter uma melhor qualidade de vida. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Quer dizer, existem inúmeros espíritos que tentam nos arrastar ao caminho do mal. É conhecimento do espírita o termo obsessão, que é a influência pertinaz, frequente, que um espírito exerce sobre nós, seres humanos, tentando provocar em nós todo o mal possível. Geralmente são espíritos que em vivências anteriores nós não agimos tão bem em relação a eles, e na atual existência nós estamos aqui, eles ainda estão no plano extrafísico, e eles arquitetam verdadeiros processos de vingança para retribuir o mal que nós fizemos no passado. Então Kardec perguntou se nós podemos fugir dessa influência dos espíritos que tentam nos conduzir ao caminho do erro. E os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, o que atrai os espíritos são os nossos desejos e os nossos pensamentos. Há 30 dias eu estou sem consumir álcool. Não era um viciado, mas bebia socialmente e às vezes extrapolava um pouco. E a última consulta que eu fiz aqui com um médico que se prevalece de Dona Selma como médium para fazer atendimento público aqui às segundas-feiras, ele me trouxe algumas orientações a respeito das minhas questões físicas. E a partir de então eu resolvi abdicar desta prática. E peguei tudo que tinha de bebida na minha casa e dei fim. E o que é que acontece num processo desse, em relação ao que acabamos de ouvir? Os nossos desejos atraem espíritos que se afinizam com nossas práticas. Se eu deixo de beber, automaticamente só existe 2 caminhos para esse espírito.
sair de perto de mim, porque não tem mais como suprir o vício, ou, juntamente comigo, deixar de beber. Só existe esse caminho. Então vocês vinculem esse meu esclarecimento a qualquer outra tendência que porventura cada um de vocês individualmente tenham. Pode ser a mania de fofocar, a mania de falar da vida alheia, a mania de fumar, de se drogar, a mania de ter inveja, de acusar as pessoas, a mania de não respeitar os familiares e assim sucessivamente. Vai existir essa vinculação, pouco ou muito. Então, para que tenhamos essa harmonia, é preciso que nós comecemos a nos recompor como seres humanos. Entender a importância do ensinamento bíblico, a importância das casas religiosas, independente de ser espírita ou não. Porque às vezes a gente frequenta uma igreja, um templo evangélico, uma casa espírita e simplesmente às vezes nos deparamos com conteúdos de índole moral, mas achamos que basta vir à casa espírita, escutar e pronto. E continuamos com os nossos problemas, com as nossas manias, sofrendo as questões emocionais, a ansiedade, o medo, os problemas de relacionamento, de trabalho, de dinheiro e tantos outros. Se existe problema, o problema não está além de nós. O problema está em nós. Se o mundo não presta, não é o mundo que vai se transformar para, a partir dessa transformação, servir ao nosso bem-estar. Se o mundo não presta, é porque a gente está vendo o mundo dessa forma. O mundo sempre será o que é. Nós devemos mudar a forma de observar o mundo. Então, se você tem problema, pare e se analise. Eu, como terapeuta da constelação familiar, que é uma terapia muito interessante, a gente lida com as questões da alma. Os nossos problemas, segundo a constelação familiar, está muito associado aos emaranhamentos das nossas emoções. No processo da constelação, a gente tenta organizar esses padrões. Então, problemas de relacionamento, problemas de dinheiro, problemas de trabalho têm estreita correlação com a forma como nós vemos os nossos pais. E isso é bíblico. Honrai pai e mãe para que nós tenhamos vida em quantidade e de qualidade. Então, às vezes, os filhos não reconhecem o pai, não reconhecem a mãe, isso a nível emocional, e negam eles intimamente. Então, se você nega seus pais que lhe deram a vida, você nega a própria vida que recebeu deles. Mas essa temática, à luz do Evangelho, que eu vou trazer, com essa correlação, nós vamos analisar em outra oportunidade. Eu estou falando isso só para vocês entenderem o quanto as nossas questões emocionais, o quanto a nossa forma de ver os nossos ancestrais, a forma como vemos o mundo e agimos em torno dele, nos traz consequências. Porque tudo é energia. Dinheiro é energia, pensamento é energia. Então, se é energia, é algo de fácil propagação. Então, nós precisamos, cada vez mais, entender que as nossas questões emocionais têm um valor muito significativo no direcionamento das nossas vidas.
Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele, isso nós já acabamos de falar. A nossa mudança implica num cesseamento de possibilidade desses espíritos interferirem em nossas vidas. Aí a resposta dos espíritos: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo e vão procurar outro, viu? Entretanto, fica à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Eu vou passar alguns slides. Atuando sobre a matéria, isso aqui está em Obras Póstumas, é uma obra de Allan Kardec, né? Codificada. Atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, quais os ruídos e a movimentação de objeto, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com o homem. Mais à frente nós vamos trazer um tema também acerca de fenômenos mediúnicos na Bíblia. Tem uma passagem em Hebreus 12, versículo 1, em que Paulo alega: portanto, nós também, posto que rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos toda a sobrecarga e o pecado que facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Nesse versículo, nós somos convidados a deixar a sobrecarga do pecado que nos envolve, porque estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. Eu trouxe para vocês, o tempo avança, alguns trechos bíblicos que tratam dessa interferência dos espíritos, como elas podem se dar. São algumas passagens, nós vamos ler rapidamente. Aqui em Lucas 1, 26, 32, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, localidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria. E ele saudou Maria e anunciou o nascimento de Jesus. Disse que ela ia engravidar e gerar um filho, Jesus. Então, essa interferência deu-se através dessa presença do anjo a Maria. Pode ter sido uma materialização ou uma vidência. Em Mateus, quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo no formato de uma pomba e pousando sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, a quem me agrado. Isso é um fenômeno também de interferência espiritual. Essa voz que ecoou no céu, a doutrina espírita denomina pneumatofonia. Temos aqui outra passagem do anjo que apareceu a José pedindo para que ele tomasse um rumo, porque Herodes iria procurar o seu filho, que era Jesus, para matá-lo. E posteriormente, quando cessou o problema, o anjo apareceu a José e disse que o perigo já havia sanado. Então, essa interferência também pode se dar através do sonho. São questões bíblicas, né? Aqui nós temos uma influência negativa, que era de um homem que tinha a interferência de um espírito imundo, e ele morava nos sepulcros. E Jesus se aproximou dele e fez essa cura, e eles disseram que era uma legião, porque eram muitos espíritos. E Jesus, ao afugentar esse espírito,
houve um fenômeno, né? Nós não vamos entrar em detalhes, que terminou assustando alguns porcos que ali estavam. Não necessariamente esses espíritos adentraram nos porcos, mas a sintonia entre eles fez com que esses porcos percebessem a presença e se atirassem em um despenhadeiro. Então aí é uma interferência que nós denominamos de possessão. É uma interferência bem precisa no espírito. Praticamente ele toma todas as propriedades do nosso corpo físico e passa a interagir como se nós não tivéssemos a condição de ter qualquer reação. Então isso é uma forma também de interferência dos espíritos, né, no nosso dia a dia. Aqui é outra passagem, que algumas mulheres foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Essa interferência espiritual também, quando negativa, pode trazer a percepção de enfermidade nas pessoas. E houve a cura dessas pessoas através da intervenção de Jesus, relatando a vocês que Jesus disse que a gente podia fazer o que ele fez e muito mais que isso. Então, nos dias de hoje, esses processos podem ser trabalhados através da nossa boa vontade, através do passe magnético, etc., né? E essa intervenção também acontece dos vivos entre vivos, né? Essa semana, eu estava em minha residência, minha menina de pouco mais de 40 dias, a partir da tarde e à noite, até meia-noite, ela estava chorando muito. E eu disse a Camila, será que não botaram olhado nessa menina? Aí a gente ficou raciocinando quem tinha entrado, né? Lá em casa. E nós detectamos o fato gerador. A menina chorava, não dormia. Aí quando foi de meia-noite, em ponto, né? Casualmente, viu? Eu me levantei, aí eu disse, deixa eu rezar ela. Aí eu fui rezar a Aurora. E depois desse processo, ela dormiu a noite toda. Aí quando foi sexta-feira, eu estava ali na feira conversando com uma pessoa, e a pessoa disse, como é que vai a neném? Eu disse, ela está bem. Ela disse, dorme muito? Eu disse, dorme, mama e dorme, não perturba a noite da gente, só acorda se tiver feito cocô, que aí ela chora, a gente vai, limpa, mas não dá trabalho. Ela disse, pois os meus deram muito trabalho, porque choravam muito. Aí eu disse, deve ter sido olhado. Porque quando a gente não tem conhecimento, o olhado ele pode inibir a fome, pode causar febre, pode atrapalhar o sono. Aí eu disse, você teve meninos que tiveram olhado e você não sabia que era. Lá em casa a gente não tem muito esse trabalho, porque eu começo a rezar e começo a abrir a boca, né, que é um processo de equilibrar essa energia e de repente tudo fica ok. É uma dica também para vocês, né, que vão ter filhos aí. Aqui é outra passagem em Lucas. Eis que é um espírito, uma relacionada à obsessão também. É um jovem, né, que espumava, né, provavelmente sofria de epilepsia, mas não uma epilepsia de origem física, e sim espiritual. E Jesus interviu e afastou o demônio, né? Porque naquele tempo os espíritos inferiores eram denominados de demônio. Mas na verdade essa figura do demônio é algo simbólico, demônio e anjo, né? A doutrina espírita não adota essa nominação. Então, à época, essas entidades que intervinham negativamente eram denominadas de demônios. Eu espero que eu tenha trazido algumas noções para vocês. A nossa finalidade é trazer algumas noções da amplitude da doutrina espírita. Não necessariamente vocês têm que acreditar no que a gente falou aqui para vocês hoje.
Mas é muito importante que a gente traga para vocês esses conhecimentos para despertar a curiosidade. Porque antigamente, para a gente ter acesso a um livro, a gente tinha que ir a Campina Grande ou recorrer a uma biblioteca para comprar esse livro. Mas hoje, vocês vão lá no Google, vocês baixam bibliotecas inteiras de literaturas espíritas. Antigamente, para a gente ter acesso a uma palestra de Divaldo, ou tinha que se deslocar até ele, quando ele vinha aqui ao estado da Paraíba, ou fazer o que eu fiz há muito tempo atrás. Eu comprava DVDs para passar aqui no centro. Mas hoje, você vai no Google e acessa palestra de espíritas, vários, indefinidamente. Mas qual a importância de nós estarmos na casa espírita? Porque aqui vocês vão poder se misturar com os mais veteranos, aqueles que já chegaram aqui há um bom tempo, né? Eu cheguei na casa espírita há 37 anos atrás. Aqui na casa espírita vocês vão receber a assistência que vocês precisam e que às vezes sequer vocês sabem que tem. E é através de um diálogo, do atendimento fraterno, que a gente pode se aprofundar a respeito dos problemas emocionais e de cunho também espiritual que porventura vocês se façam detentores. Então é muito importante que vocês venham à casa espírita e, se não quiserem abdicar de suas práticas religiosas, sejam elas quais forem, isso não nos interessa de forma alguma. A casa espírita não está para julgar ninguém, as limitações, até porque nós chegamos aqui nos arrastando. Se hoje estamos andando, engatinhando, é porque o tempo fez com que esse processo acontecesse. Nós estamos com uma deficiência muito grande de jovens na casa espírita. Os jovens mais velhos que aqui estão, sou eu e Gilberto. Não é isso, Gilberto? Gilberto já com essa barba branca e eu com o cabelo branco, é 5.5. Então nós estamos precisando da presença de vocês para dinamizar algumas atividades, inclusive eu estava falando com o Gilberto, atividade cultural, de música, de teatro, mas para isso a gente precisa de material humano, pessoas para compor os nossos trabalhos de estudo. Às segundas-feiras nós temos trabalhos de atendimento e tratamento espiritual. Conforme eu lhes falei, eu tive 2 atendimentos com esse médico, como é o nome dele, Gilberto? José Antônio, que atende através de Dona Selma. Não é cirurgia espiritual, mas ele atua com muita propriedade a nível de perispírito, que é nosso corpo intermediário. E os 2 atendimentos que eu tive com ele, para mim, foi de extrema valia. E se é para mim, pode ser que seja também para vocês. Eu tenho a obrigação de levar essas informações, porque são coisas boas. Aqui também tem Antônio José, que faz um atendimento de magnetismo. Vocês não sabem a importância desse trabalho de se doar energia. Está entendendo? Através do passe magnético também. Em breve eu vou trazer uma palestra sobre o passe aqui, provavelmente na segunda-feira, para mostrar a vocês a relevância desse tipo de assistência, porque todas as curas que Jesus fez era através do magnetismo. Ele curava as pessoas que recorriam a ele. E sempre no final ele dava aquela orientação: vá e não volte mais a pecar. Porque é justamente o pecado que traz todas essas questões que nós mostramos aqui hoje, de influência espiritual, de possessão, de doenças, que tem cunho emocional muitas vezes ampliado pela interferência dos espíritos. Então o Centro Espírita está aberto para vocês, isso é um patrimônio de areia a serviço de cada um de nós. E meu número está aqui, vai permanecer aí, quem quiser salvar, pode salvar,
que eu estou à disposição de vocês, porque eu já gozo hoje de meia aposentadoria. Eu só trabalho como profissional com advocacia pela manhã. À tarde, não estou parado. Tenho outras atividades que me dedico a estudos, a cursos, etc. E estou à disposição de vocês à tarde. Se vocês quiserem vir aqui, eu estou fazendo atendimento fraterno uma vez por mês, por enquanto, né, Gilberto? E nesse atendimento a gente pode conversar com vocês e tentar entender os problemas de vocês. E como eu trabalho com terapias, essas terapias eu não estou podendo fazer aqui, mas se eu entender que é necessário, eu encaminho vocês para o meu espaço, que é vizinho ao meu escritório, e para quem frequenta a casa, esse atendimento vai ser gratuito, para quem frequenta a casa. Então, essas são as múltiplas propostas que o Centro Espírita Caminho da Luz traz para vocês. Espero ter colaborado na amplitude desses conhecimentos, na perspectiva de um melhor discernimento acerca das questões espirituais no nosso dia a dia. Gostaria de agradecer a Gilberto a oportunidade e a confiança, e agradecer aquelas pessoas que eu convidei, né? Conforme eu sempre digo, a gente convida as pessoas para tantas coisas, os amigos, né? Para beber, para farrar, para uma festa, para um aniversário, por que não convidar para aquilo que a gente vê que traz resultado para a gente? Então, esse convite que a gente faz é com muito carinho para vocês. Muito obrigado.